Não estamos buscando saber se o Novo Testamento não possui erro algum ou se ele é realmente a palavra de Deus. Estamos simplesmente tentando descobrir se a mensagem central daquilo que está escrito é fato ou ficção. Com o objetivo de descobrir isso, precisamos saber que tipos de registros compõem o que chamamos de Novo Testamento. Se eles são documentos escritos por testemunhas oculares logo após os acontecimentos, ou se são documentos escritos muito depois, por seguidores fanáticos que simplesmente embelezaram detalhes sobre a vida de um homem qualquer da história. Olá, seja bem-vindo, e se essa é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Levi, e nesse episódio você vai aprender se podemos confiar nos 27 livros que compõem o Novo Testamento, ou se é puro conto do vigário. Você sabia que ao comparar os manuscritos bíblicos a gente encontra mais de 200 mil diferenças? São mais diferenças do que o total de palavras no Novo Testamento inteiro. Como nós sabemos que o cristianismo é a verdade, quando os manuscritos contêm tantos erros assim? Você quer ver as evidências? Então vem comigo! Vamos lá! Você já aprendeu que para dizer que o Novo Testamento é um registro fidedigno de uma história real e verdadeira, precisamos responder a duas perguntas em relação aos documentos que compõem o Novo Testamento. Pergunta de número 1. Temos cópias precisas dos documentos originais que foram escritos no século I? E já respondemos essa pergunta no segundo episódio desta quarta temporada. Se você ficou de fora, clica aqui para você aprender mais. Esses documentos falam a verdade? Vamos responder essa pergunta a partir deste episódio. Quando fazemos a pergunta, o Novo Testamento é historicamente confiável? Estamos procurando descobrir se os principais fatos descritos nos documentos do Novo Testamento realmente aconteceram. Vamos analisar e responder a dúvida se realmente houve um judeu há cerca de 2000 anos atrás chamado Jesus. Isso você já deve saber de acordo com o primeiro episódio dessa quarta temporada. Se você ficou de fora mais uma vez, não se preocupe, clica aqui e você vai aprender mais. E se ainda mais especificamente é verdade que ele ensinou profundas verdades, realizou milagres, foi crucificado pelas autoridades romanas e judaicas por se dizer Deus e que apareceu a muitas testemunhas depois de ter ressuscitado 3 dias após a sua morte. É importante manter em mente que, neste ponto, não estamos buscando saber se o Novo Testamento não possui erro algum ou se ele é realmente a palavra de Deus. Estamos simplesmente tentando descobrir se a mensagem central daquilo que está escrito é fato ou ficção. Com o objetivo de descobrir isso, precisamos saber que tipos de registros compõem o que chamamos de Novo Testamento. Se eles são documentos escritos por testemunhas oculares logo após os acontecimentos, ou se são documentos escritos muito depois, por seguidores fanáticos que simplesmente embelezaram detalhes sobre a vida de um homem qualquer da história. Então você primeiro vai aprender que os documentos que compõem o Novo Testamento foram todos escritos antes do ano 100 depois de Cristo, cerca de 70 anos após a morte de Jesus. Sabemos disso porque Clemente, Inácio e Policarpo, 3 pais da igreja primitiva, escreveram cartas entre 95 e 110 depois de Cristo, onde eles mencionam 25 dos 27 livros do Novo Testamento. Só ficou Judas e a segunda epístola de João de fora, mas como a terceira epístola de João foi mencionada, então obviamente a segunda veio antes da primeira e Judas, sendo meio irmão de Jesus, muito provavelmente já estava morto no ano 100. Uma vez que Clemente estava em Roma e Inácio e Policarpo estavam a centenas de quilômetros de distância em Esmirna, os documentos originais do Novo Testamento precisariam ter sido escritos muito tempo antes, caso contrário, não poderiam ter circulado por todo o mundo antigo daquela época. Mas essa é simplesmente a data mais posterior, a data limite na qual eles poderiam ter sido escritos. A maioria deles foi provavelmente escrita muito tempo antes. Quando? A maioria, se não todos, antes do ano 70 depois de Cristo. Imagine isso aqui comigo. Você é um judeu religioso do século I. O centro de sua vida nacional, econômica e religiosa é Jerusalém e, em especial, o Templo. Essa tem sido a vida de sua nação, de sua família e de praticamente toda a família judaica por milhares de anos desde que Salomão construiu o primeiro templo. A maior parte do novo templo, construída pelo rei Herodes, foi completada quando você ainda era uma criança, mas porções dele ainda estão em construção, iniciada no ano 19 a.C. Por toda a sua vida você frequentou os cultos e trouxe sacrifícios ali para expiar os pecados que cometera contra Deus. Por quê? Porque você e seus compatriotas consideram este templo como a habitação terrena do Deus do universo, o Criador do céu e da terra, a própria divindade cujo nome é tão santo que você nem ousa pronunciar. Sendo jovem, você então começa a seguir um judeu chamado Jesus,
o qual afirma ser o tão esperado Messias, e ele realiza milagres, ensina verdades profundas e repreende e confunde esses sacerdotes encarregados do templo. De maneira incrível, ele prediz a sua própria morte e ressurreição. Prediz que o templo seria destruído antes do fim de sua geração. Isso está lá em Marcos 13, versículos 2 e 30. Isso é escandaloso. Então Jesus é condenado por blasfêmia pelos sacerdotes do seu templo e crucificado na véspera da Páscoa. Ele é enterrado num túmulo judeu, mas 3 dias depois você e os outros seguidores veem Jesus vivo, tal como ele havia predito. Você toca nele, ouve o que ele diz e ele continua a realizar milagres, sendo que o último deles foi a sua própria ascensão ao céu. Passados 40 anos, o seu templo é destruído, tal como Jesus havia predito. Juntamente com toda a cidade, milhares de compatriotas seus. Uau, e aí vem a pergunta: se você e seus colegas, que são seguidores de Cristo, escrevessem relatos de Jesus depois de a cidade e o templo terem sido destruídos no ano 70, você não faria nenhuma menção daquela tremenda tragédia nacional, humana, econômica e religiosa sem precedentes em algum lugar dos seus escritos, especialmente uma vez que Jesus havia predito que tudo isso ia acontecer? É claro que você ia falar alguma coisa a respeito disso. Bem, aí está um dos problemas para aqueles que dizem que o Novo Testamento foi escrito depois do ano 70. Não existe absolutamente nenhuma menção do cumprimento dessa tragédia predita em lugar algum dos documentos do Novo Testamento. Isso significa que a maioria, se não todos os documentos, devem ter sido escritos antes do ano 70 depois de Cristo. Agora vamos continuar usando a imaginação. Você está caminhando e encontrou um livro que conta a história de Nova York, ok? E nesse livro, lá você vai encontrar vários eventos antigos relatados que aconteceram em Nova York. Mas não fala do atentado terrorista, onde destruíram aquelas torres gêmeas e mais de 3.000 pessoas morreram por terroristas muçulmanos. Você teria alguma dúvida de que o livro foi escrito antes de 11 de setembro de 2001? É claro que não. Muitos dos livros do Novo Testamento foram compostos antes do ano 62 depois de Cristo, cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. Imagine o seguinte: você é um médico do século I que resolveu fazer um projeto de pesquisa para registrar os acontecimentos da igreja primitiva. Essa pesquisa vai exigir que você entreviste testemunhas oculares da igreja primitiva e que viaje com o apóstolo Paulo enquanto ele visita novas igrejas por todo o mundo antigo. Então você registra fatos importantes da vida da igreja, como o trabalho inicial de João e Pedro, assim como os martírios de Estevão e de Tiago, o irmão de João. Na vida de Paulo você registra tudo, desde sermões, espancamentos e julgamentos até naufrágios e prisões. Você também registra o debate teológico que ele teve com Pedro e Tiago, que é irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. E à medida que você descreve muitos desses detalhes, desses fatos, a sua narrativa é tão rica em detalhes que todo leitor informado saberá que teve acesso ao depoimento das testemunhas oculares ou então que você mesmo foi uma testemunha ocular. Ao seguir Paulo em suas viagens, por exemplo, você deixa de usar o pronome eles e passa a usar nós, registrando corretamente os nomes de políticos locais, aspectos da linguagem local, padrões meteorológicos do local, topografia local e práticas comerciais locais. Você até mesmo registra a profundidade correta da água a cerca de 400 metros na ilha de Malta, conforme seu navio está prestes a afundar durante uma tormenta. De fato, você registra pelo menos 84 detalhes desse tipo na segunda metade de sua narrativa. Pergunta: uma vez que você está claro que você considera importante registrar esses detalhes menores, se o apóstolo Paulo, seu assunto principal, fosse executado pelas mãos do imperador romano Nero, você não registraria isso? Ou se o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, fosse morto nas mãos do Sinédrio, o mesmo corpo jurídico que sentenciou Jesus à morte, você não registraria isso? É claro que registraria. Se você deixasse de registrar tais fatos importantes, nós corretamente presumiríamos que você escreveu sua narrativa antes dessas mortes. Essa é a situação que encontramos no Novo Testamento, e essa pessoa que eu estou descrevendo é Lucas. Então temos alguns documentos do Novo Testamento que, segundo os historiadores, foram escritos cerca de 20 a 30 anos após Jesus. Quer saber quais documentos e por que isso é tão importante? Eu vou te explicar, você vai aprender, então vou fazer um pedido para você. Antes de ir para o próximo episódio, me ajuda a alcançar 1000 inscritos no YouTube. Eu preciso fazer umas lives com vocês e preciso que você compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu te vejo no próximo episódio, então conto contigo e que Deus te abençoe.